Estúdio A Entrevista é um oferecimento de... Muito boa noite, você ligado no canal da Estúdio A Santa Catarina SA TV. Seja muito bem-vindo a mais um Estúdio A Entrevista nesta segunda-feira, 22 de março de 2021. Agora são 20 horas e 3 minutinhos. Estamos ao vivo diretamente do estúdio da Estúdio A, nos altos do Jardim Bela Vista, aqui em Itapiranga. Agora é a hora que você curte e compartilha o nosso programa. Curte também a nossa página no Facebook, marque as notificações, se inscreva no YouTube. Você que é que curte o nosso canal no Face, aproveita, vá também para o YouTube, se inscreva no nosso canal no YouTube, que é muito importante para a SA TV. O entrevistado de hoje é o Dr. Carlos Rodrigues de Oliveira, já está aqui prontinho para a gente conversar. E logo depois do recadinho da Oeste Pneus, a gente volta com a entrevista com o Dr. Carlos. Oeste Pneus, Centro Automotivo Multimarcas. Aqui cuidamos bem do seu carro com atendimento de primeira e serviços de altíssima qualidade. Pneus novos, geometria, balanceamento, suspensão, freios, conserto de rodas, higienização de ar-condicionado, troca de óleo, paletas, engates e reboque e scanner automotivo. Venha a uma de nossas lojas e agende uma revisão completa no seu veículo. Oeste Pneus, em Itapiranga, Iporã do Oeste e Mondaí. Os melhores serviços para seu veículo você encontra aqui. Muito bem, grande abraço a toda a equipe da Oeste Pneus, Xandão, o Igor e toda a turma. Agora também Tenente Portela. Muito bem, então, Dr. Carlos, seja muito bem-vindo ao nosso programa, ao nosso estúdio. É um prazer tê-lo aqui como amigo seu há muitos anos. Para mim é uma honra tê-lo aqui presente para a gente conversar um pouquinho. Boa noite, Carlos. Boa noite, muito obrigado pelo convite, fiquei bastante lisonjeado e espero poder contribuir com alguma coisa, tá? E que todos tenham a paciência de me escutar. Quem tem história boa, Carlos, com certeza o pessoal que nos assiste tem paciência para ouvir. Carlos, já é tradição do nosso programa, a primeira pergunta é: quem é Carlos Rodrigues de Oliveira? Bom, eu sou um cara de 63 anos, nascido em Pelotas, tenho casado com a doutora Ruth Helene aqui e tenho 2 filhos, que é o Eduardo e a Luciana. Eles também, os 2 são médicos. E eu pensar de mim, eu sou um cara que trabalhei grande parte da minha vida, agora já há 34 anos, em Itapiranga e regiões. Eu trabalho em outros municípios também, mas sempre residi em Itapiranga. Carlos, o senhor falou que tu és natural de Pelotas, Rio Grande do Sul. Como é que era essa vida de criança numa cidade grande que nem Pelotas? Como eu falei em off aqui, a maioria dos nossos convidados eram nascidos aqui no interior, numa cidade pequena, e o senhor não, já é diferente, já nasceu e cresceu numa cidade grande. Como é que era viver, como é que era brincar, como é que era a escola numa cidade que nem Pelotas?
Olha, eu não sei se tem muita diferença sim, mas a nossa casa era uma casa que não tinha pátio, não se conhecia, não, a gente não sujava os pés na terra, né? Sempre estava voltado para estudo. Nós tínhamos em casa biblioteca, né? E nas férias mesmo, então a gente ia para a casa da avó, que aí era numa cidade de Pedro Osório, uma cidadezinha pequena, e lá a gente tinha convivência com um interiorzão assim, um pouco melhor, mas se não, sempre na cidade. Brinquedos, eu me lembro o seguinte, que época de chuva existia um cinema chamado Apolo, tá? Que se chovesse, a gente não tinha o que fazer, porque não podia sair de casa, então a gente ia para o tal do cinema. O cinema era em preto e branco, e sempre o programa de final de semana era o gordo e o magro. A gente já não podia mais nem aguentar. Então eu ainda estava um dia desses falando para minha esposa que domingo agora foi chuvoso, e eu disse assim, meu Deus, eu tenho isso na cabeça, parece que eu tenho que ir para o tal do Apolo assistir o filme do gordo e do magro. Carlos, teus pais, eles viviam também, eram médicos, qual era a profissão que... Não. A mãe foi professora, né? E o pai no início foi comerciante e depois foi corretor. Corretor de imóveis. É. E quantos irmãos vocês são? Eu só tenho um irmão, tá? Que também é médico, Dr. Getúlio Rodrigues de Oliveira Filho, que tem o mesmo nome do meu pai. Certo. Não? E Carlos, você me contou que com 3 anos de idade você já foi para o jardim de infância? Ah, pois foi. Naquela época não é como hoje. Todo mundo que ia para o colégio ia com 6 anos. Ia mais tarde. Ia mais tarde e já começava... Tinha até um jardim, uma coisa assim, mas não existia prézinho e coisas que tem hoje. Então, porque eu tinha familiares que estavam mal de saúde, estavam com câncer, o meu pai talvez teve uma época também que estava desenganado, mas ele não morreu. Então, tinha que botar eu e o meu irmão no colégio. Então, lá nós fomos. Aí eu fiz, com 3 anos, o jardim, aí terminou o ano, tinha que estudar, não tinha idade, fui para 4 anos para o jardim, 5 anos para o jardim, aí com 6 anos eu consegui entrar no colégio. Aquilo lá também assim me cansava, e eu no início era muito discriminado, porque eu era pequenininho, uma criança de 3 anos em relação aos de 5. Então os 5 podiam fazer algumas coisas e eu que era de 3 não. E não existia criança muito de 3 anos naquela época. Aí depois eu fiz o curso comum, né? Eu fiz primeiro grau, segundo grau, né? Quando eu entrei para fazer a faculdade, então eu entrei com 17 anos, isso na época era cedo, hoje não é mais. Aí eu entrei com 17 anos na faculdade, então porque desde os 13 anos eu dava aulas particulares, dava aula de português, dava aula de matemática, né? Eu resolvi então fazer arquitetura. Eu fiz vestibular para engenharia e para arquitetura. A engenharia era paga, a arquitetura era do governo, e eu achei que também, eu achava que eu sabia desenhar, eu não sei desenhar, mas eu achava que eu sabia desenhar. Por quê? Porque quando eu era bem pequenininho, o meu pai me ensinou a fazer perspectiva, desenhar em perspectiva, né? Botava aqueles pontos de fuga lá para desenhar, e eu entendia aquilo ali e fazia aquilo lá. E como ele foi uma época desenhista, técnico, mecânico de uma empresa, eu via fazendo certas peças que eu não entendia o que era aquilo lá, mas
eu também desenhava. E aí, eu acho que é segundo ano do colégio, tinha um concurso de desenho, né? E nesse concurso de desenhos, então toda a gurizada desenhava casinhas com morro, com árvores, com não sei o que mais. E eu desenhei detalhadamente uma enceradeira, tá? Enceradeira elétrica. Aí o pessoal pensou assim, pô, como é que um guri desse vai desenhar um troço desse, que era coisa de gente grande, né? E aí isso me fez muito mal. Eu ganhei o concurso. E desde ali eu achava que eu desenhava, que ninguém era melhor do que eu para desenhar. E assim eu segui fazendo. Aí quando eu entrei na arquitetura também por isso aí. Desenhava, dava aula de matemática, tinha afinidade com... Achei que aquilo lá era arquitetura, e não era, né? A arquitetura é uma arte, uma das artes plásticas, são 3 artes plásticas. A pintura, a escultura e a arquitetura. E para tal tem que ser artista, não adianta a gente ser técnico. E logo em seguida eu vi que pessoas desenhavam muito melhor do que eu, eram artistas mesmo. E eu me decepcionava um pouquinho com aquilo. Mas, doutor, você ficou quantos anos no curso de arquitetura? Eu fiquei 5 anos no curso de arquitetura, tá? Faltava um pouquinho para terminar para a minha formatura. Então estamos praticamente falando com o arquiteto Carlos. Às vezes eu digo arquiteto falido, tá? Naquela época era diferente o que eu vejo que talvez seja hoje. Uhum. Pelo menos que eu vejo aqui na faculdade daqui. A arquitetura, ela não existia designer, profissão designer. Então a gente tinha aulas que eu acho que depois dicotomizaram, cortaram aquilo aí, porque a arquitetura, nossa, era, além da parte da construção civil, era por exemplo, projeto de móveis. Até hoje eu faço minhas porcarias ali, os móveis cristal principalmente, eles se prestam, desde que eu vim para cá, eles se prestam para fazer todos aqueles meus projetinhos, aquela coisa toda. E ainda hoje estão fazendo. Então eu ainda faço isso aí. Depois nós tinha aula de projeto de automóveis, não tem nada a ver com arquitetura, mas tínhamos. Aí tinha projeto de joias, eu odiava aquilo, fazer anéis, tá? Tinha projeto de brinquedos, que era uma área lindíssima dentro da arquitetura, e a parte da construção civil também. E estranho que foi, eu passados 5 anos, que eu desisti, né, para fazer a medicina, porque meu irmão fazia medicina, entre outras tantas coisas, ele fazia, e eu assistia à noite ele com outros colegas estudando. E eu achava que eu ficar lá com uma canetinha riscando, que hoje não é mais assim, mas naquela época era com nanquim, fazendo grama, fazendo arvorezinhas, e o pessoal estudando coisas, eu me lembro que era fisiologia, a anatomia, eu achava que aquilo lá era muito mais interessante do que eu estava fazendo. E nas horas que eles iam descansar à noite, então eles iam descansar me ajudando a riscar, que eles achavam a coisa mais linda. E eu pensava, pô, os caras estão brincando ali e eu devo estar fazendo uma coisa séria. Então eu realmente, eu não entendia aquela parte ali da arquitetura e gostava sempre da medicina. Eu sempre quis ser médico desde pequenininho. Depois na adolescência foi meio mudando ali e acabou que eu entrei na... Mas aí na porta da formatura... Eu quase matei a minha mãe. Como é que foi essa história? Porque assim, eu trabalhava também, mas trabalhava, ganhava pouquinho e tudo, né? Mas eu estava terminando o curso e depois daquilo ali, a responsabilidade paterna e materna elas teriam, assim, mais ou menos acabadas com a parte econômica, né? E daqui a pouco eu pensei, eu não posso falar com a minha mãe, porque a minha mãe era muito severa,
Ela era conhecida como sargento no colégio, de brincadeira, assim, porque ela era dura, linha dura mesmo. E se eu fosse falar, aquilo lá seria o fim da picada, né? Então eu falei para o meu pai, falei para uma tia, falei para sogra, que eu não era casado ainda, falei para o meu sogro, que era o meu patrão no cartório, porque eu era empregado do cartório, e todos me apoiaram naquilo. Aí um dia, uma colega da minha mãe falou com a minha mãe dizendo assim: por que o Carlos desistiu da arquitetura? Que pena, esse tipo de conversa. E a minha mãe disse: não, ele vai se formar agora, eu acho que era 16 de dezembro, não sei o que era em dezembro. E ela disse assim: não, ele vai desistir. E ela disse: de jeito nenhum, o que é isso que tá se confundindo? Por quê? Porque essa professora tinha uma irmã bem mais moça, que era minha colega na arquitetura. E essa moça comentou com a irmã, e a irmã foi falar com a minha mãe, né? Aí quando a minha mãe chegou em casa, então ela foi falar: sabe que me disseram que o Carlos desistiu da arquitetura? E aí todo mundo ficou meio desajeitado assim, e ela notou que todo mundo sabia, né? Aí foi uma loucura, Deus o livre, foi uma... Aí eu ganhei o título de Sinfonia Inacabada, a Nona Sinfonia, tá? Sinfonia. Aí ela me chamava de Nona Sinfonia, de uma forma assim para acabar comigo mesmo, porque Beethoven morreu quando estava compondo a Nona Sinfonia, e a Nona Sinfonia, então, depois ela foi terminada por outras pessoas, mas ela é conhecida como Sinfonia Inacabada, ou Nona Sinfonia. Então, dizer que um cara que faz as coisas e não termina é a tal da Nona Sinfonia. E ficou muito tempo te chamando de Nona Sinfonia? Ah, durante um tempo. Aí ela achava que eu, no 5º ano da medicina, eu ia desistir também. Ah, tá. Mas tudo passou assim. Carlos, durante o curso de medicina, ali tu se encontrou para valer, então, Sim. dentro enfim, do que você queria e tudo mais. Além de fazer o curso, você também dava outros cursos ainda por fora, ou isso era na arquitetura ainda? Porque eu já tinha 17, 18, 19, 20, 21, 22 anos, não sei bem. Uhum. Eu, nesse período, eu acumulei mais uma outra função, porque não existia curso pré-vestibular, com exceção de um na cidade. Uhum. Era uma coisa bem inicial, as apostilas eram feitas com mimeógrafo, era umas porcaria que Deus o livre. Então eles pegavam um grupo de pessoas e pegavam uma pessoa que soubesse mais, que deveria ser um professor, né? Mas eu não era professor. E aí eu dava aula, então eu ia nas casas e tinha 6, 7 alunos lá, e aí eu preparava o pessoal para engenharia civil. Eu me lembro que era especificamente curso para engenharia Quando civil. você dava aula de matemática, de física, essas disciplinas? Principalmente física. A matemática eu dei desde criança. Eu dei aula de matemática até 1987, quando eu vim para cá. Porque eu me formei e aí eu não pude mais. E Carlos, eu também ouvi uma história que o senhor deu aula de alemão. Confere isso? Como é que se diz aquilo? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Uhum. Né? Então acontecia o seguinte: eu estudei alemão, tá? E tive a felicidade de poder estudar com uma professora de português na Alemanha, Frau Dietling Lersch. Ela era alemã e dava aula de português na Alemanha. Então ela me dava aula e falava português também, né? Mas ela falava tudo com mesóclises, complicava tudo. Faloei, quando me emprestá-lo-ás.
e não sei o que mais, que hoje em dia na conversa nossa, e até na escrita, pouco se usa, né? E termos muito antigos, quando ela pega e me diz assim, por exemplo, para dizer abraço, ela dizia amplexo, como para dizer beijo, ela dizia ósculo, que é o que é do português antigo. Jardim, a palavra jardim, ela dizia vergel, né? Então era muito interessante conversar com ela, porque a gente ia descobrindo aquelas coisas que quem lê a literatura mais antiga conhece isso aí. E aí eu estudava e eu consegui dar um acréscimo no meu conhecimento de alemão assim, bastante bom. E depois o marido dela tinha uma empresa, foi para uma outra cidade, e aí ela se mudou e ficou Pelotas sem professor de alemão. Naquela época, hoje eu imagino que deve existir muita gente, mas naquela época não se sabia de alguém. Porque na Pelotas não tem muita pessoa de origem alemã. Tem os da Pomerânia. Tinha isso naquela época. E os pomeranos, eles falam um alemão bem diferente do alemão gramatical ou do nosso dialeto aqui. E então o pessoal tinha engenheiros e enfermeiros também que precisavam ir para a Alemanha. Mas esses caras, teoricamente, não sabiam nada. Aí eu sabia um pouquinho, então fui dar aula de alemão. Mas aí eu estudei muito mais. Depois disso, dentro da universidade, eu fiz um curso de extensão pelo Instituto Goethe. Tá? Era de Porto Alegre, ligado àquilo lá, então também aí eu fiz mais 3 anos. E assim fui me virando. E hoje fala fluentemente? Não, fluentemente não. Eu acho que eu já falava melhor. Eu acho que eu falava bem melhor. Porque eu sabia falar declinações e tudo. Mas a falta de prática, Carlos? É que aquele alemão que eu aprendi é bastante diferente do nosso daqui, né? Então, por exemplo, a minha esposa fala o que o pessoal fala aqui, Blattdeutsch, não, que é Hunsrück, né? Mas eu não aprendi esse ali. Então, acontece que o dialeto, ele é falado e não é escrito. Então, quando um cara de fora, vai aprender uma palavra, uma das formas de aprender é saber como é que se escreve, tá? E aí eu pergunto, não adianta perguntar para a secretária, para a mulher, ninguém sabe. Então eu acho que isso aí me atrasou um pouquinho, né? Mas eu vi muita dificuldade em algumas coisas. Eu fui 2 vezes na Alemanha e eu tive bastante dificuldade. Eu quase conseguia falar o que eu queria, mas conforme fosse eu não entendia. Já a minha mulher entendia com maior facilidade. E depende muito da região que vocês foram, né? Daí sim. Assim como tem dialetos ou formas de falar aqui, lá é bem pior. Né? Se for pro norte da Alemanha, não entende nada. Por isso o meu alemão é o alemãozinho. Mas eu escrevo em alemão também. Tá? Eu também tive a oportunidade de estudar, sei ler, escrever, mas de vez em quando me faltam umas palavras para conversar, mas a gente se vira bonito no alemão. Isso aí. Carlos, depois de se formar em medicina, você veio diretamente para Itapiranga? Ou ainda permaneceu um tempo em Pelotas? Eu terminei o ano, né? E aí eu fui fazer prova para residência, né? Infelizmente eu fui confundido com um outro Carlos, tá? O outro Carlos ficou no meu lugar. Esse foi um horror tão grande que aconteceu, que quando eu cheguei aqui na Barra do Guarita, tinha um médico ali e ele me telefonou e me contou o caso. Eu tirei 2º lugar na prova e o chefe da cadeira me confundiu por causa do alemão. Eu não tinha sobrenome em alemão e ele tinha um sobrenome em polonês.
tá? E ele achou que polonês e alemão, talvez por falta de conhecimento, achou que aquele cara que falava. Como eu tinha falado que eu falava alemão e que eu queria ir para uma cidade que falasse alemão, não sei o que mais, foi lá ver o Carlos e o sobrenome alemão. É ele? Botou ele. Esse rapaz, ele ficou... eu encontrei ele em Foz do Iguaçu. Ele tinha uma clínica clandestina de abortamento. E durante a residência ele fez algumas coisas lá, alguns acidentes também, algumas imperícias, porque realmente o cara não era uma boa pessoa, né? Aí eu fiquei para fazer no próximo ano, né? E então eu fui pegar uns livros e um colega meu me diz assim: Carlos, tu não quer trabalhar em Itapiranga? E eu disse assim: Itapiranga? O que é isso? Ele disse: não, tem 2 lugares, tem Araranguá e Itapiranga. Aí eu pensei, bom, Araranguá fica entre Porto Alegre, que tinha a família da esposa, e Florianópolis, então tinha o meu irmão. Eu pensei, Araranguá, eu estou mais ou menos no meio, vai ficar legal. Eu fui lá olhar. Cheguei lá, peguei um táxi, andei, paguei R$40, isso era muito dinheiro, para quem não tinha, em 1987. Aquilo não acabava mais de andar. Cheguei lá, era um povoadinho, era meio numa praia, né? Não era na cidade, era para fora, como se fosse uma linha, um bairro, alguma coisa assim. Aí eu fui lá, fui falar, bati na porta e veio uma enfermeira da janela de cima. E me disse: olha, eu gostaria de conhecer assim, não sei o que mais. Ah, vou te atirar a chave. Foi lá e pegou a chave assim, bum, atirou, né? E eu fui lá juntar aquilo lá do chão, peguei. Cheguei lá, era um galpãozinho, as casinhas não tinham uma florzinha, uma verdurinha, nada, nada. Isso era paupérrimo, era pobre. Eu não gostei daquilo, voltei e telefonei para minha esposa. E disse: olha, Ruth, aqui não dá, eu vou estudar do jeito que eu fiz para vir trabalhar num lugarzinho desse, Deus me livre. Aí eu disse assim: então vamos para Itapiranga, porque a Ruth, tinha 5 anos de idade, 5, 6, 7 anos de idade, e tinha dormido aqui em Itapiranga, na casa da Ellie Jung, que era da padaria Jung, tá? Porque os pais tinham sido vizinhos numa outra cidade lá da infância. Então a Ruth dormiu lá para depois ir para Fátima, onde ela tinha uma tia, né? E eu sabia daquela história que tinham ido morar e tudo para lá. Aí eu me lembro que Itapiranga estava bem no iniciozinho. É feio de dizer, mas a minha sogra disse na brincadeira. Disse assim: olha, lá Itapiranga é tão feio, que eu acho que lá nem existe Natal. E eu fiquei com aquilo lá, que Itapiranga era uma coisa muito feia. Bom, aí, então tinha a vaga essa para vir para Itapiranga. Eu peguei, o meu sogro me disse: não, eu vou te levar lá, né? Lá vim eu. Já veio ele me mostrando isso, aquilo outro. Ele conhecia tudo que pudesse imaginar, né? E aí então nós viemos para Itapiranga. Só que eu achei isso aqui tão bonito, tão bonito. O rio eu acho que era mais bonito, porque ele não tinha tantas árvores na margem. Então, era limpo, né? Hoje é melhor. E era limpo, então a gente via aquilo lá. Aí fui ver onde eu iria trabalhar. Cheguei lá, era o prédio talvez da antiga telefônica, uma coisa assim, que foi desativado, mas tinha piso branco, isso na época não existia. Era tudo branquinho. Aquelas pecinhas, o consultório, tudo era pequeno assim, mas era tudo bonitinho. Não tinha ventilador, não tinha condicionador de ar.
porque o prefeito me disse, nós vamos providenciar um ventilador. Aí tinha um outro cara junto ali, de gozação, disse assim, não, isso aqui tem que ser que nem o consultório do prefeito, tem que botar o gabinete do prefeito, tem que botar um condicionador de ar. E todo mundo riu, porque isso era uma coisa impossível botar num consultóriozinho de uma cidade pequena, botar um condicionador de ar para o médico, e nem pensaram nos pacientes, né? Hoje a realidade é todos nós trabalhamos com as escolas, todas as salas de aula todas têm, qualquer lugar tem. Isso. Pois é. Mas essa vaga, Carlos, era através da prefeitura, do estado? Como é que vocês ficaram sabendo lá em Pelotas dessas vagas em Santa Catarina? Esse colega meu, eu não sei como é que ele sabia, mas o pessoal acho que botava nos meios de comunicação. Então, naquela época, me perguntaram assim, esse colega me perguntou, tu queres trabalhar na AIDS? Ah, AIDS. E eu disse, mas o que é isso? Ações integradas e descentralizadas de saúde. Hoje em dia a AIDS é outra coisa, tá? Mas naquela época, então eu vim trabalhar na AIDS, tá? Depois da AIDS, eles tiraram o descentralizado e ficou na AIDS. E depois teve algumas mudanças e passou para a SUS, tá? Mas então eu vim para trabalhar na AIDS. Quanto é que eu ganhava? 18 salários mínimos, tá? Que eu vim. Naquela época, eu não sei se o salário mínimo era maior ou era menor, mas para mim era muito dinheiro. Tá? Daria hoje 20 mil reais praticamente. Eu não sei quanto é que era. 1.100, 18, dá quase 20 mil. É, por ali. Tá? Não está muito diferente do que o médico ganha hoje. Médico do SUS do município, né? Deve estar mais ou menos nessa. Eu acredito que seja, faixa. mas quem vem, acontece que o custo para se manter, tudo era mais barato. Mas, por exemplo, o meu aluguel na época era 2 salários mínimos e meio. Tá? Hoje, e era uma casinha extremamente simples, né? Então, hoje eu acho que é um salário ou menos. Depende da casa. Pois é. Doutor, vou deixar de tomar uma aguinha, mandar alguns abraços aí, depois a gente continua mais um pouco. Tá bom. Vamos assistir rapidinho um recadinho da Ortobon para vocês. Você sabe o que dá mais sensação de bem-estar do que um banho de cachoeira? Uma boa noite de sono. A Ortobon é especialista em bem-estar. E esse mês você vai poder garantir o seu. Quer ver? Olha esse colchão aqui. O Super Pocket Pro Saúde Casal tá com descontão. E você ainda pode pagar em 12 vezes sem juros. É muito bom, né? Então, não perde tempo não e aproveita essa oportunidade nas lojas, no site e no app. Ortobon. Abraço para Ivete e para Bruna da Ortobon aqui de Itapiranga. Também Berwanger Contabilidade, despachante Roberto Berwanger e Gritzmann, corretora de seguros, serviços completos na área contábil e no que você precisar. Aí, no centrão da cidade, fale com o Roberto, com o Reis e toda a equipe da Berwanger Contabilidade. Digital System, películas, som e acessórios automotivos na Avenida Beira Rio. Digital System que tem vários modelos de películas, né? Na semana passada estive lá, o Rodrigão me mostrou vários tipos de película com proteção para raios UV. Também tem modelos que diminuem o calor dentro do carro, que eles diminuem a intensidade do calor do sol. Então vá lá na Digital System Películas, conheça os materiais, conheça os tipos de películas e com certeza o Rodrigão vai fazer a melhor indicação para você. Você que quer construir, que não tem tempo de tocar obra, de comprar material, contratar mão de obra, procure a Agile Administradora de Obras aqui em Itapiranga, com o Michael Malman e Porã com o Thiago, que eles administram a obra para você. Compra o material, contrata o pedreiro, fazem todo o trabalho para você. Você vai para o seu trabalho tranquilo, a obra vai sair redondinha conforme o projeto e a Agile faz tudo isso para você. Agile Administradora
de obras. E quem tem casa nova quer móveis novos, móveis planejados, que você procura na Marielle Móveis. Você encontra os melhores projetos, os melhores móveis, acabamentos, também projeto do jeito que você quiser, louças, utilidades, para deixar tudo como você quiser. Marielle Móveis aqui em Itapiranga, na Avenida Beira Rio, e em Iporã também, no Centrão. Marielle Móveis, que já está há mais de 15 anos aí no mercado. E Francar Motos, só concessionária Yamaha para Itapiranga e região. Conheça as novas motos Yamaha, uma mais linda que a outra, com certeza você vai encontrar a melhor moto para você. Yamaha Motos, grande abraço aí para o nosso amigo Charles, para o Pedro Paulo, toda a equipe aqui de Itapiranga e também para o Biju, lá em São João do Oeste. Doutor Carlos, quem nos assiste deve ter até reparado que de vez em quando o senhor olha e aponta para cá, né? Uhum. Mas é porque a Ruth está aqui no estúdio acompanhando a entrevista, então cada vez que o Carlos toca no nome da Ruth, ele dá aquela olhadinha, ver se ela está concordando. Mas, Carlos, como é que a Ruth entrou na tua vida? Olha... Porque você falou que ela veio para cá, que o sogro, isso e aquilo, mas não vamos buscar o iniciozinho? Então tá. Ela tem 1 ano e meio menos que eu. Eu não posso dizer a idade dela, mas eu tenho 63 anos. Tá bom. Tá? Não pode contar. Ela tinha 13 anos e eu 14 para 15 anos, quando nós nos conhecemos num coral. Tá? Eu estava começando a cantar no coral e a família dela, que cantava também no coral, o pai era regente de coral, era organista, então eles foram pro tal do ensaio, né? Aí chegaram lá e eu me lembro que disseram assim, esse fulano aqui é tabelião. Eu nem sabia o que era tabelião, eu imaginei um capitão, né? Tabelião. Tá? Eu nem sabia o que era cartório de notas, essas coisas assim. E aí então eu me lembro que elas entraram, foram apresentadas e tudo, e a Ruth sempre conta que quando ela chegou lá tinham cantores líricos com vozes muito boas, e eles tinham as vozezinhas simples, assim, cantavam em família, né? Botaram ali, meu Deus, uma se olhava para a outra e não sabiam, elas se sentiram muito mal com aquilo lá, né? Mas, ao mesmo tempo, depois foram entrosando e foi tudo. Aí, a Ruth e eu ficávamos, então, de amigos, que eram as duas crianças no coral, estava tudo cheio de velho, né? E a irmã dela era um pouquinho mais nova também, era guriazinha assim. Aí, a gente ficou naquilo lá, aí tinha uma senhora que pegava nas festinhas do coral, tudo, tocava, e ela pegava e tocava, acho que era uma valsa, que tocava, e tinha que o Carlos e a Ruth dançar, né? Eu nem sabia nada como é que dançava, os passos mínimos. Hoje eu até sei os passos mínimos, mas naquela época eu nem sabia o que era aquilo lá. E ela botava e todo mundo batia a palma. Aí às vezes a irmã dela também tinha que dançar, fugia. E assim começou. Aí nos finais de semana a gente ia... então teve um convívio grande com a família, né? Depois, mais tarde, nós casamos quando ela tinha 23 anos e eu 24 anos. Eu já estava na medicina. E ela fez engenharia civil, né? Mas ela fez e trabalhou durante 9 anos, né? Ela trabalhou aqui em Itapiranga. Até tem um senhor aqui do estúdio que trabalhou com a Ruth, né? Ah, sim, o Var Forte. Pois o Var foi o primeiro funcionário que trabalhou desenhando para a Ruth. Como ela é engenheira e ele como desenhista. Nossa. Isso. Mas é outro desenhista que eu acho que não deu certo. Tá em outro ramo. Carlos, voltando para a medicina aqui em Itapiranga, então, você atendia no posto de saúde? Isso? Eu atendia no posto de saúde, E depois no hospital. No hospital. Uns meses depois no hospital. E depois de alguns anos, Carlos, você foi um dos precursores na região de alguns equipamentos de exames, alguns
ultrassom, endoscopia. Por que você viu essa necessidade? O que te fez pensar que precisaria essa evolução? Bom, em 1990, eu já estava aqui em 88, 89, 90, eu vi, porque em 89 eu fiz a primeira especialização em medicina do trabalho. Em 90, eu ficava cismado com aquelas ecografias que eu não conseguia entender o que era aquilo. Aí eu fiquei sabendo que existia um curso em Curitiba e eu fui para lá para aprender a olhar as tais de fotografias. Aí quando eu vi que aquela fotografia não tem valor nenhum, o exame é dinâmico, tu tem que estar vendo, funcionando, tudo, eu vi que existia uma necessidade bastante grande, né? E aí eu me lembro que eu telefonei para a Ruth e disse assim: Ruth, eu acho que eu vou fazer ecografia ou ultrassonografia, né? Porque eu acho que eu não consigo mais clinicar sem ter ultrassom. Porque aqui se mandava para São Miguel e também era tudo muito simples, muito elementar, todos os aparelhos e os exames. E aí foi aquela correria lá, como é que comprava, não sei o que mais. Na época, o mais baratinho, a coisa mais simplesinha era $12.000 para quem não tinha, né? Então ficava difícil aí para fazer empréstimo, não se conseguia, e foi um horror. Mas conseguimos, de um jeito ou outro, a Ruth lá deu um jeito e teve pessoas que ajudaram, e aí eu comecei a trabalhar com ultrassom. Foi o primeiro aparelho. Hoje eu estou no 17º aparelho de ultrassom, tá? A cada 2, 3 anos eu tenho que trocar sempre os aparelhos, e eu tenho sempre 2 aparelhos funcionando. Porque se um aparelho estraga, eu tenho o outro. Como eu trabalho em vários municípios, porque eu trabalho em Itapiranga, trabalho em Mondaí, trabalho em Tunápolis e São João, né? E ainda trabalho, mas eu não faço ultrassom, ainda trabalho em Iporã também. Então, de repente, dá um problema num aparelho, eu tenho outro. Até conseguir resolver o problema, eu continuo sempre trabalhando. Então, nunca fica... E endoscopia digestiva eu fiz uns anos depois, que aí eu fui para Florianópolis, e eu fui para USP, e para não sei para onde. E Passo Fundo. Aí eu fiz a endoscopia digestiva alta, que é aquela mangueirinha que vai pela boca, e a colonoscopia, tá? Que então é uma endoscopia baixa, que vai pelo ânus e sobe pelo intestino, vai até uma parte do intestino delgado. E Carlos, o quanto que você falou que fez especialização em medicina do trabalho, o quanto que medicina do trabalho é importante no dia a dia das pessoas? A gente vê que existem empresas que fazem rigorosamente os exames periódicos, né? Admissional, eu acho que até é obrigatório, né? Mas os periódicos poucas empresas fazem. Pelo menos o que a gente percebe. O quanto é importante a medicina do trabalho, Carlos? A medicina do trabalho, ela trabalha principalmente com prevenção, né? Prevenção de acidentes, prevenção de doenças, ou até pegar uma doença em estágio inicial, tá? Então, por exemplo, a semana passada veio um rapaz ali, aparentemente muito bem, foi fazer um exame e estava com a glicemia, com açúcar lá em cima, ele não tinha queixa nenhuma. Então aí foi reavaliado, foi ver para investigar isso aí, né? E também todas aquelas patologias que a pessoa não vai no médico por custo ou por vergonha, tá? E aí é obrigado a ir no médico. Então, pessoas que têm certos problemas genitais, problemas de hérnia, tá? Tem pessoas que têm hérnia e vão fazer um serviço braçal, tá? E precisam do emprego e tudo.
e vão lá trabalhar e depois não aguentam no serviço. Então se prejudicam o empregador, né? Então a medicina do trabalho está ali para ajudar. E para isso aí, o pessoal tem que ser examinado. Então, simplesmente, porque a gente não consegue ver 100% da saúde de uma pessoa, num exame clínico. Mas muitas coisas se vê. Tá? Então, auscultar um coração, um pulmão, ver se tem hérnia, se não tem. Algumas pessoas, a gente pega doenças sexualmente transmissíveis que elas não tratariam por pura vergonha, ficam tratando só em balcão, vai lá o vendedor de alguma medicação, alguma coisa, vai lá e dá remédio que às vezes não é a melhor coisa. Então, nesses casos ali, o médico do trabalho interfere bastante. Tá? Então, se vai fazer um atestado, ele tem que ser examinado. Tudo não dá para examinar, mas o máximo possível. O que não dá é chegar e perguntar, como eu vejo, sei de casos, que a pessoa pergunta, tudo bem? Como é que tá? Tá bem? Tá bom? Tá. E dá o atestado. Isso aí é uma desvalorização para o profissional, pro empregador que está pagando aquele exame ali, tá, para pegar depois uma pessoa sabidamente doente, não é também uma boa. Carlos, você falou do exame clínico, né, de examinar, de tocar, de ouvir. Você acha que nos últimos anos os médicos eles têm examinado menos? Olha, tocado menos, feito esse então, exame clínico em menos quantidade, esperando outros exames laboratoriais ou de imagem? Depende muito das escolas e da evolução, para mais ou para menos de cada escola. Mas a clínica, o exame físico, ele é soberano em muitos casos. Existem todos os exames complementares que auxiliam nos diagnósticos. Eu não posso dizer que não precisa fazer raio-x, não precisa fazer tomografia, não precisa fazer ressonância ou ultrassonografia, porque eu vou lá e olho, não é assim. Mas, primeiramente, numa consulta, o médico ele tem que escutar muito e falar pouco. Tá? Não adianta o médico chegar lá, porque a senhora tem que emagrecer, porque tem que fazer isso, porque tem que fazer aquilo, e não sei o que mais, e a pessoa nem consegue se expressar. Então, o médico ele tem que saber ouvir, falar pouco e deixar o paciente. Depois disso, ele tem que examinar. Isso faz parte de uma consulta, examinar. Algumas exceções, um pouquinho da parte psiquiátrica, talvez, e existem outros casos. Então, o exame físico aí pode ser que não seja tão importante. Mas, então, tu tem que escutar, tu tem que examinar, para depois solicitar exames, se forem precisos, dar a receita e marcar as reconsultas. Isso aí faz parte. Agora, pegar e atorar a parte do exame físico, mas nós estamos vivendo uma pandemia, tá? E com tudo que a gente fala em home office, em atendimento remoto, o médico também está fazendo um pouquinho da parte remota. Porque a gente se protege tudo, mas se o cara não tem muita queixa, não precisa chegar tão perto. Examinar só o que for preciso. Isso é da nossa época aqui. E de muitas escolas. Eu sempre bati muito para que sempre todo mundo fosse examinado. Eu acho que o paciente se sente mais seguro. Né, Carlos, a gente tem que de convir que o custo de uma consulta não é tão barato para a população. A gente sabe disso, é normal. Então, quando você vai lá no médico, paga pela sua consulta, você também quer ser... né? Então, faça revisa geral aí, né? Então, o próprio paciente se sente
mais ou melhor atendido quando acontece desta forma, do que uma consulta rapidinha, vai lá, falou, passou, não sei, é uma sensação... Eu acho que o paciente se sente roubado, porque ele vai lá, paga e não recebeu o produto, porque não foi, pelo menos, examinado. Dá para chamar desta forma. Carlos, 22 anos atendendo em São Miguel todos os dias? Segunda a sexta. Viajei para cima e para baixo. Quantas lombadas tem daqui até lá? Na época era 52 na ida e 55 na volta. Porque tinha a Willy Bart ali, não coincidia bem. Então quando eu ia era um número, quando voltava era outro. Mas era lombada. E não faz mais essas? Não, eu acho que deve fazer uns 4, 5 anos por ali, que eu vi que eu estava atendendo lá pessoas de municípios da volta. Então eu pensei, de Mondaí, de Tunápolis, igual se dividia esse pessoal também nas outras clínicas de lá. Então, baseado nisso, eu resolvi ir. Então, a quarta-feira eu atendo em Mondaí, quinta-feira em São João, sexta-feira em Tunápolis. Eu acho que concentra sempre e tecnicamente e economicamente para mim foi bem melhor. Certo. Carlos, você também incentivou muitos médicos novos a se formarem, né? Até incentivou uma engenheira a virar médica. Lógico, além da Ruth, os filhos, né, são médicos também. Sim. Mas você teve um papel interessante no incentivo aos mais novos daqui da nossa cidade a estar buscando essa formação também. Uma coisa que sim que facilitou é que eu sempre trabalhei com imagem. A endoscopia mesmo é lindíssima. Colorida, uma imagem de câmera. Já a ecografia já é uma imagem digitalizada, é gráfica, e a gente tenta aproximar ao real, mas mesmo assim é imagem, né? Então, como a Ruth estudava fora, fazia medicina, tinha colegas deles também que nas férias então vinham lá para casa. E o meu filho Eduardo, também em Porto Alegre, também o pessoal de Porto Alegre vinha fazer estágio em Itapiranga. Tá? Vinham me acompanhar, né? E eles ficavam sempre em casa, moravam um bom tempo. Teve um rapaz, que talvez ele esteja nos assistindo, que é o Dr. Lucas Zanetti. Esse Lucas, ele veio também várias vezes para cá e fez com a minha filha no centro de saúde o estágio que deveria ter feito em Porto Alegre, veio fazer em Itapiranga, com condições muito boas, condições arquitetônicas muito boas, do que a maneira como o meu filho, por exemplo, estava em Porto Alegre fazendo estágio numa vilazinha lá, tudo cheio de bandido, e aí atendiam dentro de talvez tivesse sido um banheiro, ou quando um entrava o outro tinha que sair, tudo apertado, não tinha onde comer um lanche, nada, em condições assim bem precárias, que aqui em Itapiranga nunca existiu isso aí. Nós temos esses postos de saúde aí que são arquitetonicamente muito bons. A estrutura aqui tá realmente... inclusive com postos novos, né? Se for ver, o do Santa Teresa é relativamente novo, da Fronteira aqui é novo, tem a parte de baixo agora nova também, e os outros sempre remodelando, reformando, ampliando. Isso. Atendimento nota 10. E Carlos, a diferença da medicina hoje para 1987? 87? 87, 88, quando você iniciou, quando você veio para cá, para hoje. Tá, então... Qual é a grande... A grande diferença que eu vejo hoje em relação à minha família, que veio depois, né, e que eu comecei aqui, teoricamente, dentro da família sozinho, eu vi assim, que hoje em dia existe todos esses acessos
que a gente tem, internet ajuda muito, o Google quebra muito galho, o WhatsApp. Por exemplo, eu ia atender um paciente e aí um médico não me dava bola, o outro também não queria saber nada comigo. Aí eu tinha o doutor Fernando Girardi, esse doutor que eu perguntava alguma coisa, então ali com ele eu conseguia alguma coisa. Conseguia bem, sempre foi legal, assim, comigo. Mas eu estava sozinho. A primeira insuficiência cardíaca, paciente com insuficiência cardíaca que eu internei, eu quase morri antes da paciente. Ela não morreu também. Mas eu só estudava de noite, estudava porque eu achava que eu tinha que ser cardiologista para conseguir tratar uma insuficiência cardíaca, que o clínico hoje faz. Mas eu não tinha para quem perguntar. Ou se não, tinha que usar o telefone é extremamente caro. Hoje em dia eu vejo que o pessoal se comunica comigo, eu me comunico tudo com o WhatsApp. O meu filho está atendendo lá em Porto Alegre, volta e meia tem um negócio, pai, assim, o que tu acha, não sei o que mais, e assim vai. E aí tem videoconferência, vai lá e bota em cima do paciente, mostra a lesão, né? Então, nesse ponto, hoje em dia, eu acho muito melhor. Mas penso que a gente tem que ter a ética de saber escutar e saber examinar sempre. Não tratar a pessoa como se fosse mais uma tela na frente. Como eu tenho o computador aqui, tenho o paciente ali. Isso aí não é balcão de crediário. Tá? Muitas às vezes acontece isso aí. E doutor, você falou que era sozinho aqui, que conseguia ajuda muitas vezes do Fernando, enfim, que tinha essas questões. O teu início aqui, Carlos Rodrigues de Oliveira, em Itapiranga, predominantemente alemão. Você sentiu alguma dificuldade também neste sentido, por ser, não é um médico alemão, não é de origem alemã? Era preto. Não é porque mas assim, que tinha, a gente sabe que anos atrás era bem mais difícil do que hoje. Sim. Hoje não tem mais tanto esse problema. Certo. Mas você de alguma forma sentiu isso? Senti muito, muito. Por sorte, eu sabia alemão. E por sorte, às vezes, quando eu notava algumas diferenças, o meu alemão era melhor do que aquelas pessoas que estavam falando. Tá? Isso quebrou uma barreira. Quebrou barreira. Por exemplo, eu me lembro, um paciente foi falar para minha esposa, há pouco tempo, que eu teria perguntado, porque eu falei em alemão com ele, então, ele perguntou, eu perguntei, o senhor quer que eu faça a receita em português ou em alemão? Hoje parece até que nem é meio permitido, mas naquela época podia, para a pessoa entender melhor, né? E aí ele deu uma debochadinha, porque era o Rodrigues de Oliveira, se eu ia escrever uma coisa assim, mais ou menos assim. E eu fui lá e fiz a prescrição toda em alemão, né? E eu sei escrever, né? Aí ele foi para casa. Quando ele foi ver a receita, para ver como é que tomava os comprimidos, foi ver que estava tudo escrito em alemão. Tá? A discriminação, um ex-secretário da educação, ele tinha vindo um coral, um grupo teatral da Alemanha. Tá? E eu fui assistir na Imigrantes, né? Fui assistir e fui com uma outra pessoa junto. E quando eu cheguei lá no meio de todo mundo, a pessoa talvez quisesse agradar, mas não era, foi mal. Ela pegou e gritou na frente de todo mundo, se dirigindo para mim: mas como um negro num teatro alemão? Na frente de todo mundo. Essa pessoa que estava comigo deu uma lavada nesse secretário da Educação, ex-secretário da Educação. E aquilo ficou conhecido.
na época, porque eu tinha ido num teatro alemão e eu era um negro, Rodrigo de Oliveira. Que coisa. E doutor, não dá para deixar de perguntar também do momento que a gente vive hoje, né? Antes o senhor falou da pandemia, da questão do afastamento e tal. O que dá para falar desse... A gente fala desse bichinho, desse vírus, do coronavírus, do Covid-19. Tens atendido muitos pacientes com o vírus. Não digo qual seria o melhor tratamento, acho que não é o caso, porque é individual, né? Mas como lidar com tudo isso, além da parte física, parte da saúde por causa do vírus, mas também a parte psicológica das pessoas, primeiro tu não poder estar em contato, vamos dizer, com as pessoas, o normal, não ter a vida normal e ainda conviver com medo de estar pegando o vírus. Como é que está no mundo médico, assim, entre os médicos, essa questão do corona? Olha, eu vejo assim que infelizmente não se sabe muita coisa. O que a gente sabe são trabalhos que quem lê não tem condições de saber se realmente aquilo é bem verdade, né? E por isso deixam ao gosto, à escolha, ao bom senso do médico tratar com isso ou tratar com aquilo. A fase hoje, que eu estou vendo aqui no meu consultório, vai perguntar o que é. Tive Covid, tá? E como é que foi? Aí uns dizem que não tinha nada, outros passaram bastante mal, tiveram tal isso, tal aquilo, o que tomaram? Tomaram tal coisa. Aí uns tomaram hidroxicloroquina, tomaram a cloroquina, tomaram ivermectina, uns botaram o corticoide junto, sempre a mesma conversa ali, né? Mas eu vejo que muitos já passaram por isso aí, e alguns com experiências relativamente boas e outros com experiência muito ruim. E na família, eu mesmo, essa semana, foi perdido um tio da minha esposa com Covid, e já uma prima minha da minha idade também teve, e aí tem outra que estava na UTI, e assim vai indo. Eu acho que é uma coisa extremamente séria e que infelizmente não se sabe ainda o que é. Hoje em dia, pelo acesso à internet, todo mundo faz tudo, né? De tratamento, tentando fazer, alguma hora vai dar certo. A vacinação talvez, tomara que seja efetiva, está aumentando a passos lentos, mas está aumentando. Em resumo, assim, Carlos, tanto na medicina como dentro dos governantes também, ninguém sabe direito o que fazer. Ninguém sabe. Eu acho que não. Porque quem passa por um problema e tem uma boa resolução, acha que aquilo lá é que cura, né? Aí depois um outro não vai. Aí tu vai ver assim, na UTI são os gordos, né? Gordo é que morre, magrinho não morre. Aí o outro já saiu, tá ligado a testosterona, isso tudo para mim é bobagem. Mas os careca morrem mais do que os que têm cabelo. O sangue tal infecta mais que o outro e assim vai. Eu acho que isso aí são tudo vivências, vamos dizer que não tenha mentira, mas talvez vivências, experiências e tá se achando alguma causa para isso aí. Tá certo. Carlos, fica à vontade de tomar mais uma aguinha. Rapidinho, recadinho da Intersul. Intersul Estofados, fábrica de estofados, poltronas, cadeiras, cama box e cabeceiras. Contamos com produtos de alto padrão de qualidade e conforto, empregando tecnologia de ponta e o que há de mais moderno no mercado de estofados eletrônicos e articulados, produzindo os melhores estofados retráteis e reclináveis e com garantia total. A matéria-prima utilizada na fabricação dos produtos passa por um rigoroso controle de qualidade. Fabricamos também estofados sob medida e disponibilizamos uma grande variedade de cores
modelos e tecidos para você escolher o que mais lhe agrada. Disponibilizamos também as mais diversas formas de pagamento. Venha conhecer os nossos produtos em nosso showroom e fazer um orçamento sem compromisso. Aguardamos você, amigo cliente. Muito bem, grande abraço pro Luiz, o Aleluia aí da Intersul, na linha Laranjeira aqui em Itapiranga. O CEF, a maior instituição privada de ensino superior do Oeste Catarinense, conecta o tradicional ao digital para oferecer os melhores cursos presenciais, híbridos, semipresenciais e EAD. Com essa pandemia também mudou até a forma de se estudar e o CEF está adaptada ao mundo que estamos vivendo agora. O CEF aqui em Itapiranga, Chapecó, São Miguel do Oeste também, Caçador, grande abraço ao Sadi, ao Sorgato, toda a equipe da UCEF, Box Informática e Segurança, toda a linha de informática e sistemas de alarme e vídeo monitoramento. Você que quer aumentar a proteção da sua casa, instalar um alarme, colocar câmeras de vídeo monitoramento, procure a Box Informática e Segurança na rua São Jacó, aqui em Itapiranga. KNN Idiomas, uma das 5 maiores redes de ensino de idiomas da América Latina. Lá você encontra cursos de inglês, de espanhol, de francês, Carlos também de alemão, quem sabe o Carlos pode até ser professor na KNN Idiomas, aqui na Avenida Uruguai. KNN, que alunos abaixo de 14 anos, eles buscam em casa, levam para o curso e levam a criança de volta para casa. É mais um benefício da KNN Idiomas aqui em Itapiranga. E Central Tintas, toda a linha de tintas acrílica, esmalte, vernizes e também toda a linha de piso cerâmico, porcelanato, piso laminado. Você encontra na Central Tintas, na Avenida Uruguai. Você que quer colorir a sua casa, deixar uma cor especial, mais de 4.000 cores na palheta de cores da Central Tintas, na Avenida Uruguai. Procure a Central Tintas e faça um ótimo negócio. Carlos, eu sei que tem muita gente assistindo o nosso programa que conhece o Carlos dos Corais, Carlos da música. Eu até, na conversa preliminar que tivemos, eu vejo o Carlos como um tenor, Luciano Pavarotti, assim, porque quando eu era jovenzinho, eu vi um concerto que o coral fez na igreja, onde tinha 4 solos lá. Tinha 2 mulheres lá que vieram de fora, não sei se não era de Pelotas, aquela região lá, e eu lembro muito bem, o Carlos também era um dos solistas. Isso. E porque minha mãe participou muitos anos do coral, que o Dr. Carlos era regente. Como é que começou essa paixão na música, Carlos? Olha, com 8 anos, então eu comecei a estudar piano. Mas eu estudei pouquinho, estudei 4 ou 5 anos, ou um pouquinho mais talvez, né? E depois eu deixei aquilo lá, eu achava que eu não gostava. Eu tinha tenho um irmão, que hoje ele é pianista, é médico também, né? E ele sempre tocava muito bem, e eu não tinha aquela facilidade que ele tinha para isso aí, né? E eu sempre estava dissimulado, eu acho que era mais vagalzão, assim, mais devagar, e eu consegui deixar. Até eu consegui deixar por causa do quê? Nós brincando, eu e o meu irmão, eu achei que ele ia me dar um pontapé por trás, assim, e eu botei a mão, mas foi o joelho dele que bateu e o meu dedo inverteu, virou. Pá, aquilo ficou inchado e não sei o que mais. E estava em época de prova de final de ano, né? Aí eu teria que ficar de segunda época, que era fevereiro, por causa do dedo, não conseguia. Aí nós íamos para casa de praia. Na casa de praia não tinha piano e eu precisava estudar. Aí já foi uma coisa que... Mas em todo caso, assim que passasse, eu voltava para casa para poder estudar. É óbvio que eu não deixei meu dedo ficar bom, porque eu sempre tinha muita dor para poder ficar na praia. E aí então foi desistido de me botar no piano. Depois, mais tarde, com 14, 15 anos,
Então eu encontrei a família da Ruth num coral, era um coral sacro, era de coral de igreja, o coral Santo Antônio, regido pela maestrina Francisca Sampaio, que eu comecei, estavam cantando lá e eu via que uns se atrapalhavam e tudo, e eu comecei a cantar. Aí acharam que o meu material vocal era bom, e era gurizão, chamava atenção, né? Aí eu comecei a cantar. E o que me chamava a atenção é que eu cantava algumas musiquinhas, e tinha umas velhas, para mim era velha, né? Talvez muito mais novas do que eu, choravam, se emocionavam com aquilo ali, né? E eu achava que eu começava a cantar muito bem. Aí com 15 anos, a minha professora de canto, que tinha voltado da Europa, chegou lá e disse para a coisa: eu quero que você mande esse rapaz para mim. E eu disse: eu vou estudar canto? Eu vi aquelas gurias cantando umas musiquinhas, aquilo lá eu não vou cantar, né? E aí, mas ele é muito novo, essa senhora dizia. Não me manda lá. Naquele ano eu não fui. No outro ano ela foi lá e me mandou. E aí eu comecei. Aí eu fiz o curso do conservatório. E depois eu entrei quando eu estava meio na metade da arquitetura. Aí eu consegui fazer junto à faculdade de música pela Universidade Federal. Tá, com graduação em canto, né? Com a graduação. Você fez faculdade de música? Eu fiz, era chamado graduação em canto. Era uma faculdade de música, não era de instrumental. Mas igual eu tinha que tocar um instrumento e aí eu estudava piano também. Mas eu tocava muito pouco, assim, perto do pianista que eu tinha, que era o meu irmão, né? E perto de outros grandes pianistas que a gente convivia. Em Pelotas vinha gente de todo mundo para lá, então a gente sabia o que era gente boa, que não era pouca coisa. E Carlos, antes de vir para cá, você já trabalhava com regência de canto coral? Porque quando eu tinha 17 anos, essa senhora, a regente do coral, tinha 71 anos. 17, eu gravei, 17 e 71, né? E ela começou, o coral tinha muitos compromissos, tá? Às vezes se cantava 12 compromissos num dia só. Então tu bota 12 casamentos num dia só. Os casamentos eram assim, se fosse na catedral era de 15 em 15 minutos. Então tinha que tocar a entrada do noivo, a marcha nupcial, a Ave Maria, às vezes alguma coisinha de um ofertóriozinho lá, que se tivesse comunhão, e tocar a saída. Aí terminava aquilo lá, entrava. E a igreja sempre estava cheia, porque já vinham os convidados do próximo casamento e estavam saindo os outros. Às vezes dava um atraso e a gente tocava no casamento que a gente não era convidado, que não estava sendo pago, né? E assim eu me mantive na faculdade cantando em casamentos. Cantando. Naquela época o salário mínimo era muito diferente do que era hoje. O mínimo era mais do que mínimo, tá? Então eu cantava. Se eu fizesse o solo, fosse solista no coral, eu ganhava um salário mínimo. Se eu regesse o coral, tá, eu ganhava um salário mínimo. Se eu acompanhasse no órgão o coral, eu ganhava um salário mínimo. Tu imagina o que eu dei um jeito de reger, fazer o solo e tocar. E eu segurava aquele grupão todo ali, né? E isso aí era em 4, 5 igrejas, então um grupo tinha que ir para lá, outro grupo tinha que ir para cá, e era um grupo grande, assim. Então a gente já tinha separado. Assim eu comecei, e essa senhora me ensinava regência, tá? Ela me pegava a minha mão para mostrar como é o binário composto, e ela fazia aquelas coisas todas assim. E aí então ela tocava e eu tinha que reger. Depois ela me botava no coral também para reger. Então a minha escola basicamente foi essa aí. Ela foi com a maestrina Francisca Sampaio.
E como você avalia o canto coral de Itapiranga? Olha, eu acho que é assim, ó, com exceções, eu quero ser bem entendido assim, sem ofender absolutamente ninguém, mas se eu for comparar uma aula, tá? Se o professor for bom, a tendência do coral é ser bom. Se o professor for ruim, a tendência da turma, mas mesmo assim tem aquelas exceções que se destacam e vão ser excelentes pessoas, profissionais, né? No canto coral, o que eu cheguei aqui, eu vi um bocado de limitações. E aí eu logo em seguida foquei nos regentes, tá? Regente, eles eram muito simples, porque vinha passando de um para o outro, daqui a pouco achar que reger é só marcar os tempos, coisa parecida, tá? Sem coisas interpretativas, sem postura. Eu acho que hoje até já nem sei mais falar tanto sobre regência como eu já soube uma vez. Mas eu me prestei para tentar dar curso para esse pessoal e um bocado de gente foi, né? Aconteceu inclusive de uma prefeitura que pagava para um membro de um coral de uma cidade aqui da volta para ele ir aprender comigo, mas eu não poderia saber, porque talvez eu fosse achar que a pessoa ia tirar o meu lugar, tá? Então essa pessoa se prestava para vir, se fazia de coralista e sempre estava perguntando. E eu poderia ter ensinado muito mais coisas se eu soubesse que ele tinha outras intenções. Mas a prefeitura se prestou, pagava um tanto e ainda pagava o combustível para ele vir. E isso aconteceu um bom tempo. E eu fiquei chateado mais ou menos. Eu disse, por que você não falou isso? Eu teria maior interesse em repassar aquelas poucas coisas que eu sei para quem sabe menos do que eu. E quantos anos ficasse de regente de coral aqui? Eu acho que 15 anos. Não sei te dizer. Não, eu acho que, vamos dizer 15 anos. Talvez as pessoas que estejam ouvindo aqui vão saber mesmo. Sabe, Carlos, que a Ascorita, no caso, Associação Coral Itapiranga, que era eu falo que era o coral da minha mãe, né? Sim, mas tu cantaste também. Sim, mas ele perdeu um coralista depois que o Carlos deixou de ser o regente. Eu só iria no coral se fosse contigo na regência, senão não valeria a pena. Para aprender, né? Para aprender cada vez mais. E eu penso que nós poderíamos evoluir nos corais e não ser muito ligado ao canto sacro. Devia ser muito mais popular, minha opinião. Sim. Né? Porque é mais bonito, amplia os horizontes, amplia o público, amplia as possibilidades dos corais de quando se canta popular. É tão bonito, né? Um canto conhecido, muitas vezes, ele virar um canto coral e poder se apresentar em qualquer lugar. Sim. Não necessariamente dentro de uma igreja. Sim, sim. É que cantar dentro da igreja é porque na nossa realidade aqui, lugares para cantar, mesmo que tem uma acústica um pouquinho melhor, são as igrejas. Né? Não tem aquelas salas para concerto próprias com uma boa resolução acústica. Então tem que ser na igreja. E aí tem que cantar. Mas eu acho que a música sacra, assim, ela tem o seu valor muito grande. Isso é uma questão pessoal, né? Não curtir muito a música sacra, vamos dizer assim, né? Eu gosto mais do popular. Sim, eu acho que daria de fazer coros. Hoje em dia a gente vê na internet coisas lindíssimas. E com gestos, com coreografias, né?
E Carlos, qual o estilo musical preferido do Carlos Rodrigues Oliveira? Tá. Assim, ó, estilo musical mesmo eu não tenho, tá? A minha formação foi principalmente dessa professora Terezinha Hörig, tá? Que vinha da Europa, tá? A escola dela era escola alemã, tá? Por isso também eu precisava, desde novo, fazer traduções das músicas, dos poemas de Goethe e outros tantos, porque ela exigia isso aí e eu precisava para cantar. Então a minha escola é alemã, é diferente da escola italiana, desses Pavarottis ali e outros tantos tenores líricos que cantam óperas italianas, principalmente, mas cantam outras coisas também. Então a minha escola foi a escola alemã. E também eu trabalhei muito com a música sacra, tá? Então esse aí seria o meu estilo. Mas às vezes achavam que meu estilo é esse. Uma vez chegou um rapaz lá e disse assim para mim: Dr. Carlos, eu quero cantar num festival e eu quero cantar uma Ave Maria. Mas eu não quero que a Ave Maria seja que nem do Chitãozinho Chororó, alguma coisa assim. Que tem que ser Ave Maria cantada pelo Dr. Carlos. E eu fiquei, eu não sabia o que era, do que se tratava, né? Então eu queria cantar dentro do que eu ia fazer. Não sei, tu conhece, rapaz? eu conheço bem Ave Maria cantada pelo Chitãozinho, a letra do Chitãozinho Chororó em português. Sim. Mas cantado no estilo do Dr. Carlos ou do Aguinaldo Raiol. E lembro muito bem toda a trajetória do consultório até nós chegar no piano de cauda lá na piscina. Nós passamos por 4 pianos. E lembro muito bem a Ave Maria de Gounod. Gounod, né? Sim. E o pessoal que está nos assistindo em casa, eu fui para pegar uma aula da Ave Maria e tive aula da história dessa música. O Carlos me contou toda a história dessa música, quem fez, como fez, onde fez, quando fez, e passamos por vários pianos até chegar naquele lindo piano de cauda na piscina. Mas sabe que nem fui para aquele festival. Não fosse? Não, mas eu ainda pretendo um dia cantar Ave Maria nesse estilo, mas naquele ritmo que o Chitãozinho Chororó faz, mas num outro jeito de cantar, não sertanejo. Sim. Mas quem sabe, né, Carlos, um dia a gente possa... Isso agora. Quem sabe um dia a gente possa fazer esse ensaio e talvez se apresentar no Estúdio A Music numa quinta-feira aqui com essa música. Carlos, muito obrigado. Muito obrigado por ter nos atendido, muito obrigado por ter vindo aqui, contado um pouco da sua história. O senhor falou que, tu acha que vamos conseguir, vai chegar a 1 hora, não tem tanta coisa para contar? Quase 1h30. 1h30. Né? E teríamos mais e mais assuntos para falar. Mas o Estúdio A fica muito agradecido, eu fico muito agradecido do senhor ter vindo aqui. E eu agradeço a paciência, então, dos internautas também, por terem me escutado. Muita bobagemzinha, mas tudo bem. Faz parte. Isso aí. Muito bem, pessoal. Então, essa foi mais uma edição da Estúdio A Entrevista desta segunda-feira. Vocês que ainda não curtiram, não compartilharam esse programa no Facebook, faça agora, aproveite para mais pessoas poderem estar assistindo, familiares, amigos. Você que está lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, é muito importante que o pessoal se inscreva no nosso canal no YouTube, SATV. Então você também que está no Face, depois que terminar a transmissão, vá lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, marque as notificações, ative o sininho para você ficar muito bem informado. Amanhã, às 20 horas ao vivo, mais uma edição do Estúdio A Esportes. E na quinta-feira, nosso amigo Gelson Goulart estará de volta aqui com o Estúdio A Music. Fiquem com Deus, a gente se vê por aí, até uma próxima. Tchau, tchau. Estúdio A Entrevista é um oferecimento de